Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula. É a primeira videoaula da disciplina FA 733, Fundamentos de Microbiologia e Qualidade de Água. Nessa primeira videoaula a gente vai tratar um pouquinho do que a gente vai ver em microbiologia, né? O que é microbiologia, qual que é o nosso objeto de estudo e vamos falar um pouquinho de evolução também, né? O estudo da microbiologia começou com a observação que existiam seres vivos menores do que nós podíamos enxergar. E como começou isso? Ora, o primeiro advento foi o advento do microscópio, né? Robert Hooke, que nasceu no ano 1635, e ele descobriu no ano de 1665, quando tinha 30 anos de idade, ele descobriu a célula. Depois do Hooke, um holandês chamado Antonie von Leeuwenhoek, ele descobriu logo alguma coisa quase que 10 anos depois, em 1674, ele descobriu o micro-organismo, né? O Hooke, ele descobriu a célula, que era a menor estrutura viva, e o Leeuwenhoek, ele descobriu o micro-organismo, né? O organismo que você não consegue enxergar a olho nu. Ambos eles realizaram essa descoberta porque eles ambos eram microscopistas, né? Eles faziam microscópios, eles trabalhavam com tecido na época e faziam com que eles precisavam usar a lente pequenininha para conseguir diferenciar lá as fibras do tecido, contar quantas fibras o tecido tinha e tudo mais. Eles acabaram esbarrando nessa descoberta, né? E com isso revolucionou toda a ciência. Mais para frente, 100 anos depois de Leeuwenhoek, um outro pesquisador chamado Edward Jenner, ele descobriu a vacina, descobriu como imunizar as pessoas de doenças causadas por micro-organismos, mas na época não se sabia ainda que as doenças eram causadas por micro-organismos, mas ele já descobriu como imunizar essas pessoas. E no ano de 1859, Charles Darwin chegou e uma teoria revolucionária, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria que nós vamos explicar um pouquinho mais nessa aula, mais para frente, mas é uma teoria que é muito interessante do ponto de vista para todos os seres vivos. E ela é muito, muito especial quando você aplica ela nos micro-organismos. Por quê? Porque os micro-organismos se reproduzem muito depressa. Então, a evolução ela vai ter um efeito diferente nos micro-organismos, um efeito que nós vamos conseguir enxergar o efeito dessa evolução nos micro-organismos. Mais para frente, Louis Pasteur, em 1860 a 1869, ele fez grandes avanços na microbiologia, né? O primeiro grande avanço foi a abiogênese, né? Ele derrubou a teoria da abiogênese. Ele derrubou a teoria que a vida vem do nada, que ela vem de um éter que está no ar. Ele derrubou isso com um experimento que também nós vamos falar mais para frente. E também ele descobriu a patogenicidade. Ele também começou a descobrir que as doenças eram veiculadas por micro-organismos. Mais para frente, outras revoluções foram acontecendo para enriquecer esse campo que é a microbiologia. E Robert Koch, ele descobriu em 1888 a doença infecciosa, ou seja, a doença causada por agentes etiológicos, agentes microbianos, que invadem o organismo, seja do homem, seja do animal, e causam as patologias, as doenças. Em 1909, nós temos a participação de um brasileiro, o Carlos Chagas, talvez um dos maiores cientistas que o Brasil já teve, que ele foi o único cientista até hoje que conseguiu descobrir o ciclo completo de uma doença infecciosa. Então, ele descreveu desde o agente infeccioso, o vetor e a doença que ele causava. Ele descreveu isso com precisão completamente. O único cientista que fez isso até hoje foi Carlos Chagas. Em 1951, uma outra grande revolução na biologia de maneira geral, mas que afetou muito a microbiologia em específico, foi a descoberta do DNA por Francis Crick e James Watson. Esses dois cientistas estavam competindo, inclusive, com um outro cientista, que era o Linus Pauling, que quase descobriu também a estrutura do DNA, né? E aí, a partir daí, a microbiologia não ficou só
uma microbiologia descritiva, começou a ser uma microbiologia baseada muito em características genéticas. Isso desde 1951. E uma descoberta mais recente, por Kerry Mills, em 1983 ele descobriu a PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, que faz a duplicação desse DNA em laboratório, para fins até de identificação de micro-organismos, para fim de engenharia genética, enfim, para várias finalidades que depois nós vamos falar mais para frente nesse curso. Primeiro vamos voltar lá atrás, vamos falar da primeira ferramenta que o ser humano, que nós utilizamos para estudar a microbiologia, que foi o microscópio óptico. Então, o microscópio óptico foi aquilo que possibilitou Hooke observar células mortas na cortiça. A cortiça é uma parte de uma árvore, ela é extraída de uma árvore, e o Hooke foi lá, ele fez o microscópio dele, um microscópio bem rudimentar, e esse microscópio rudimentar, ele observou essas células de cortiça. Chama de células, de células, porque eram células pequenas. Então, ele via que a cortiça ela era composta por vários pequenos orifícios, buracos, como se fossem células. Aí ele chamou de célula porque era uma célula diminuta. Então ele chamou isso de célula. E aí ele descobriu que isso era a menor unidade viva. Ele observou isso. Mais para frente, Leeuwenhoek, coisa de 10 anos depois, ele, analisando alguma coisa no microscópio dele, no microscópio rudimentar dele, ele descobriu que algumas partículas elas tinham um movimento muito específico, muito característico, E ele chamou isso de animáculos. Esses animáculos, esses micro-organismos, na verdade, estavam povoando a própria lente, a própria sujeira da lente do microscópio dele que ele estava observando, e de repente ele descobriu a vida unicelular, Então o primeiro descobriu a célula e o outro descobriu a vida unicelular, Chamou de animáculos. Mais para frente, Louis Pasteur ele derrubou a biogênese. O que era a biogênese? Biogênese era a falsa noção de que a vida surgia do nada. Surgia, na verdade, de um elemento chamado éter que estava no ar. Como ele derrubou essa biogênese? Na verdade, vamos falar um pouquinho mais da biogênese no sentido de defender um pouco a biogênese, que era a ideia da época. Imagina que essa noção de micro-organismos era uma noção muito nova e não se sabia a velocidade no qual esses micro-organismos se reproduziam, não se conhecia muito pouco sobre micro-organismo. Então o que aconteceu? As pessoas viam um alimento estragar, um alimento embolorar, viam as coisas crescerem do nada, e eles não observavam os agentes que faziam esse crescimento. E embora já se conhecia o micro-organismo, não se conhecia a essa profundidade, Então eles achavam que era uma coisa que vinha do ar, e isso fazia com que gerasse a vida. Louis Pasteur quebrou esse paradigma da biogênese, fazendo um experimento que a gente chama de experimento do pescoço de cisne. Ele, com esse experimento, além de ele derrubar a biogênese, ele fez uma coisa muito importante para a ciência como um todo. Ele mostrou a importância da evidência experimental. Ele mostrou a importância do experimento para mostrar um fato científico. Então, isso já vinha sendo demonstrado já há muito tempo, mas ele reforçou isso, e essa noção é muito importante. Do que consistia esse experimento? Primeiramente, ele fez o seguinte: ele ferveu um caldo nutritivo, que sabia-se que ia gerar iria se crescer algum tipo de organismo naquele caldo, e esse caldo nutritivo ele colocou num frasco selado, e mostrou para todo mundo e falou assim: olha, se fosse a existência de um éter, aqui nesse frasco selado iria crescer alguma coisa. Os cientistas da época, eles contra-argumentaram falando assim: mas com um frasco fechado, o que vai acontecer? O éter não vai adentrar o frasco e não vai crescer nada. Então você não tem aí a geração de vida. Aí Pasteur pensou e propôs um experimento muito importante, que realmente derrubou a biogênese e gerou a que nós chamamos de biogênese, que é a vida vindo de organismos vivos. Como foi esse experimento que derrubou a abiogênese?
Bom, Luiz Pasteur pensou, como é que eu vou fazer um frasco de uma maneira que eu deixe o ar entrar, mas eu pare a entrada de micro-organismos que possam afetar a minha conclusão desse experimento. Então ele pegou um balão, encheu esse balão de vidro com... Ele tinha um pescoço comprido, ele pegou esse balão, encheu com caldo nutriente e fez o quê? Ele usou o fogo e entortou o balão de forma que formasse um pescoço, chamado de pescoço de cisne. E esse pescoço de cisne ficava num formato de S invertido. Esse caldo era fervido para eliminar os micro-organismos que estavam já colonizando esse caldo. E o vapor de água que saía desse caldo ficava retido nessa curvatura do pescoço de cisne que ele formou no frasco dele. Então, os pós e os micro-organismos ficavam retidos nessa armadilha, mas o ar conseguia entrar normalmente. Então, o que aconteceu? Ele colocou esse frasco na vertical e esperou o tempo que foi necessário para mostrar que não crescia sem nenhum micro-organismo, ou seja, com ar entrando lá dentro, mas não crescia sem nenhum micro-organismo no caldo. O que ele fez? Ele inclinou depois disso, o caldo entrou em contato com aquelas gotículas de água que já estavam presas no pescoço de cisne, que estavam contaminadas com micro-organismos que ficaram presos nessa armadilha mecânica aí do próprio pescoço de cisne, e você percebia logo depois que o caldo se contaminava e se estragava. Então, com isso, ele derrubou a biogênese de vez. E aí, ele provou-se, na época foi provado, que a vida só se originava da vida. Ou seja, você precisava ter algum micro-organismo lá para ele conseguir crescer. Isso é uma verdade, a gente observa isso não só nos micro-organismos, a gente observa isso nos organismos maiores também, mas uma pergunta acaba ficando sem resposta. Será que teve um início essa vida? É aquela história do ovo ou da galinha, né? O que veio primeiro, né? E aí, dois cientistas, Harold Euler e Stanley Miller, realizaram um experimento no meio do século XX, já uma coisa bem mais recente, para derrubar a biogênese. Mas como assim derrubar a biogênese? É possível derrubar a biogênese? A gente já provou ela. Derrubar a biogênese dizendo que existiu uma primeira célula. Bem, eles não foram totalmente bem sucedidos nesse experimento, mas eles descobriram uma coisa interessante. Então, o que consistiu esse experimento de Euler e Miller? Bem, eles criaram um aparato que simulava toda a atmosfera da Terra primordial. Então, eles misturaram água, metano, amônia, hidrogênio na fase gasosa numa vidraria de circuito fechado como essa na ilustração que vocês estão vendo aí. Colocaram alguns eletrodos para formarem algumas faíscas e reproduzirem o que seriam os relâmpagos da época. Colocaram água líquida, fizeram um sistema de aquecimento, né, e um sistema de resfriamento de maneira que se reproduzisse o que acontecesse na chuva, e colocaram isso num circuito fechado. Então a água aquecia, ela passava pelos eletrodos, entrava em contato com aqueles gases, né, com a água, com a amônia e com o hidrogênio. Logo em seguida era resfriada e ela voltava para a fase líquida, para ser novamente reaquecida e voltar para o circuito, tomar as descargas elétricas, entrar em contato com os gases novamente. Esse ciclo foi repetido muitas vezes. O que eles queriam provar com esse experimento? Eles queriam provar que a partir de uma série consecutiva de ciclos naturais na Terra primordial, podia gerar algumas moléculas, a partir de moléculas simples, como metano, como CO2, como a amônia, enfim,
você conseguiria gerar moléculas complexas como proteínas. Eles conseguiram provar isso. Eles conseguiram provar, em algumas repetições desse experimento, anos mais tarde, se provou isso mais ainda, que você conseguia moléculas mais complexas com vários ciclos de funcionamento desse experimento. Eles não conseguiram fazer nenhuma célula, então não dá para você provar que a célula veio daí. Mas é uma evidência forte que esses coacervados, como eles foram chamados, que são essas partículas que vocês estão vendo aí, essas partículas que são aglomerados de substâncias orgânicas complexas, eles sim fazem parte do que nós chamamos de célula hoje em dia. São as biomoléculas, são algumas das biomoléculas, né? Então esse experimento foi importante e ele conflita um pouco com a ideia de biogênese, né? Então nós não sabemos direito ainda como foi, mas enfim, se isso aconteceu de verdade, em algum ponto da evolução da Terra, aconteceu a primeira célula. E a partir da primeira célula é o que nós chamamos de ancestral comum. Todas as outras células vieram dessa célula. Então, se todas as outras células vieram dessa célula primordial, o que será que aconteceu para diferenciar uma célula da outra? Em algum ponto, essa célula foi crescendo, foi se multiplicando, foi se dividindo, e aconteceu alguma coisa dentro lá do código genético dessa molécula, que as moléculas filhas dela apareciam de maneira diferente que a célula pai. Aconteceu o que nós chamamos de mutação genética. O DNA dessa célula sofreu uma mutação genética e essas células se diferenciaram da célula pai. E elas cresceram de maneira independente. Esse conceito ele é muito importante porque a gente vai chamar de teoria da evolução. Por quê? Porque é assim que ocorre a evolução. A evolução, na verdade, é uma palavra diferente para a gente explicar que está acontecendo alguma mudança. E uma mudança no sentido de você se adaptar melhor a um ambiente. A evolução nada mais é do que isso, né? Você tem seus descendentes, esses seus descendentes vão ser diferentes do pai, da célula pai, e esses descendentes, por uma diferença, vão acabar apresentando uma desvantagem ou uma vantagem competitiva com relação aos outros seres vivos. Quando eles apresentam uma desvantagem, eles são extintos. Quando eles apresentam uma vantagem, eles evoluem. Então, Charles Darwin, como ele chegou a essa conclusão? Bem, ele foi fazer uma viagem num navio em 1831, chamado HMS Beagle, saiu lá da Inglaterra e foi aqui para o hemisfério sul, inclusive passou pelo Brasil, né? E Charles Darwin chegou a uma conclusão muito interessante quando ele foi para a ilha de Galápagos, né? O objetivo dessa viagem, na verdade, não era revolucionar a ciência na biologia nem nada. O primeiro objetivo era mapear a costa da América do Sul e depois deixar 3 indígenas argentinos na Patagônia, que eles catequizaram na Europa. Então, na verdade, era uma viagem com um objetivo meio cartográfico e mesmo meio de proselitismo religioso. Mas quando Darwin chegou nas Ilhas de Galápagos, né, que fica na parte ocidental da América do Sul, lá na costa do Chile, ele percebeu o seguinte. Primeiro ele observou algumas tartarugas. Eles observou algumas tartarugas gigantes que viviam naquelas ilhas, né? E embora elas tivessem algumas características diferentes entre elas, todas eram gigantes na ilha. E ele comparou com as tartarugas que viviam no continente. E as tartarugas que viviam no continente eram bem menores, embora com várias similaridades morfológicas. Elas pareciam muito uma com a outra, só que uma gigante e outra não é. Aí ele, em algum momento, ele falou assim: essas tartarugas devem ter tido um ancestral comum. Só que o ambiente do continente, o ambiente da ilha, levou que elas se desenvolvessem de maneiras diferentes, ou seja, elas evoluíram de maneira diferente. Né? Na hora ele até pode ter pensado no sentido de, as tartarugas do continente elas são menores, porque isso facilita ela escapar de algum predador, enquanto lá na ilha elas podem ter um tamanho maior para estocar mais energia
Ele pode ter pensado nisso na hora, ou em algumas outras hipóteses, e chegou à conclusão que o ambiente exerce essa pressão. Então, o ambiente ele é preponderante na forma como a evolução ocorre. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Por quê? Imagina assim, uma tartaruga do continente, ela vai para a ilha. E ela começa a se reproduzir na ilha. No continente, ela tem lá a condição dela. Então, se ela cresce, se uma falha genética, se uma mutação genética nessa tartaruga faz com que ela seja maior do que as outras, ela vai ser mais lenta do que as outras no continente e vai ser uma presa fácil para um predador no continente. Correto? Então, o que acontece com uma tartaruga que é um pouco maior no continente? Ela se extingue. No entanto, quando vai para a ilha e você não tem os predadores nessa ilha, e essas tartarugas elas foram levadas por pescadores nessa ilha, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso num artigo que eu vou disponibilizar para vocês, o que acontece? Se elas crescem maiores, elas podem estocar mais energia por alimentos que são escassos na ilha, fazendo uma seleção natural. Ou seja, aquilo que selecionou as tartarugas menores no continente não selecionou as tartarugas maiores na ilha. A mesma mutação acontecendo em um lugar ou em outro. Então o que acontece? A tartaruga evoluiu daquela forma na ilha e não evoluiu dessa forma no continente. Ela precisava ser menor no continente, né? Bem, o que a gente pode falar sobre as tartarugas no continente, que é uma história bem triste, é a seguinte. As tartarugas no continente, as tartarugas gigantes da ilha de Galápagos, elas atualmente se encontram extintas. Inclusive, até tem a lenda de uma tartaruga que ela foi bicho de estimação de Charles Darwin e que ela morreu agora, se não me engano, em 2000 alguma coisa. Elas já estão extintas por várias outras razões, não convém falar agora, mas não deixa de ser irônico que as tartarugas elas sobreviveram tempo suficiente para Charles Darwin chegar à conclusão que essas tartarugas elas evoluíram de uma maneira diferente. Então, no final das contas, o que é essa evolução? São as mutações aleatórias que acontecem, essas mutações aleatórias que podem matar um indivíduo ou fazer esse indivíduo ter uma deficiência ou ter uma vantagem competitiva, vai determinar se a prole desse indivíduo vai ou ser extinta ou se ela vai evoluir. É basicamente isso a teoria da evolução, por Charles Darwin. Uma outra coisa que é interessante também notar é que Charles Darwin fez as mesmas observações com alguns pássaros da ilha, que migravam de uma ilha para outra. As ilhas que tinham mais insetos, os pássaros desenvolviam um bico diferente para comer aquele tipo de inseto. Da mesma maneira que nas ilhas onde haviam mais frutas, eles desenvolviam o bico diferente para comer aquele tipo de fruta ou semente. Então, ele na própria ilha de Galápagos, ele teve vários insights, né? Ele teve várias evidências de como a evolução acontece, né? E uma outra evidência engraçada que acontece com a evolução é a evolução por pressão antropogênica, ou seja, o homem fez com que essa evolução acontecesse. Uma história que ilustra bem essa evolução, essa forma de evoluir, foi o caranguejo reiki, que existe lá no Japão, né, no mar do Japão. Os pescadores pescavam esses caranguejos, e quando eles pescavam esses caranguejos, eles olhavam esse caranguejo e viam se por detrás tinham a imagem de um samurai. Vocês veem aqui na imagem que parece que tem um rosto de um samurai atrás do caranguejo. Se esse caranguejo tivesse o rosto do samurai, eles devolviam pro mar. Se não tivessem, eles pegavam esse caranguejo e consumiam. O que aconteceu? Os caranguejos que tinham essa característica de ter esse rosto na região dorsal, fazia com que ele tivesse uma vantagem competitiva com relação aos caranguejos que não tinham essa imagem. Por quê? Porque o homem come somente o caranguejo que não tem essa imagem, por uma questão de superstição da época. Então, os pescadores japoneses, eles pescavam
não comiam os que tinham aquela cara de samurai, por acreditarem, inclusive, que eles eram uma reencarnação, né, do samurai. Então eles jogavam de volta, esses caranguejos eles acasalavam com outros caranguejos que tinham uma probabilidade de passar essa mutação, essa característica que veio de uma mutação adiante, ou seja, geravam uma prole que era mais adaptada àquele lugar. O interessante é que hoje em dia é muito difícil você encontrar um caranguejo que não tem essa característica. Por quê? Porque todos eles tiveram que evoluir para conseguir escapar da predação do homem, e é uma tática que a natureza usou para isso. Então é uma evolução que por pressão antropogênica ela aconteceu, certo? A aula de hoje é essa. Eu vou deixar algum material para vocês no Google Classroom, eu vou deixar algum material para vocês aqui na descrição do vídeo. Por favor, estudem bastante, esse tema é importante. E mais para frente a gente vai falar. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de célula e um pouquinho mais sobre de como essa ferramenta de evolução ajuda a gente a diferenciar as coisas na microbiologia, tá certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.